Bom dia. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Amém? Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Irmãos, a gente está numa série falando sobre o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus na vida de diversos homens. Por último, a gente falou de Amós. E falar de Jonas é um pouco diferente, porque enquanto a gente olha procurando o centro da vontade de Deus na vida dos homens, Jonas está fazendo exatamente o contrário. Ele está querendo fugir da presença de Deus. É isso que a Bíblia diz. Deus dá uma palavra para ele, Deus pede algo para ele, e ele quer fugir de Deus. E aí eu fiquei pensando, como falar do centro da vontade de Deus na vida de um homem que está fugindo da vontade de Deus? E esse é Jonas. Ele entra num barco e vai para uma direção oposta àquela que Deus havia pedido para que ele fosse. Isso me fez pensar nas nossas vidas. Por quê? Porque Jonas, ele ouvia a Deus, ele era um profeta. Mas qual que é o motivo de ele não querer fazer aquilo que Deus pediu? Por que que ele, ao invés de cumprir aquilo que Deus pediu, ele faz exatamente o contrário? Porque Jonas, ele tinha uma opinião acerca daquilo que Deus pediu para ele fazer. E para ele, para Jonas, não fazia sentido fazer o que Deus pedia. E muitos de nós, eu acho que a maioria de nós, quando a gente está no nosso quarto, a gente ora pedindo a Deus para que Ele nos revele a vontade dEle. Nós cristãos temos essa premissa. A gente não quer viver a vida, ou pelo menos em teoria, a gente não quer viver de qualquer forma. A gente quer viver sob a direção de Deus. E é por isso que a gente se põe em oração e pergunta: Deus, qual é a sua vontade? Qual é o teu querer para a minha vida? Mas existe um perigo nisso. Deus pode te pedir algo que você não concorda em fazer, que você não se agradaria de fazer. E aí você vai se colocar diante de um dilema, como Jonas. Por quê? Porque, na verdade, a gente não quer fazer a vontade de Deus. A gente quer fazer a nossa vontade para Deus. Eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, mas com a bênção de Deus, com a chancela de que Deus está ali comigo naquela empreitada. E a gente vive, falando de vocação. A gente quer achar aquilo que você nasceu, cara, aquilo que... A gente fala isso, Existe algo no mundo que só a Zuleika sabe fazer como ela faz. Só que hoje em dia a gente romantizou tanto isso que a gente acha que essa tarefa específica, que só a Lídia pode fazer, ela tem que ser plenamente de acordo com o que a Lídia quer fazer. Ou com o que você quer fazer. E não é assim. A gente não pode esquecer que a nossa relação para com Deus é uma relação de senhorio. Deus, ele é Senhor. Deus, ele é Senhor e nós somos como escravos. Só que isso hoje em dia não pega bem, Não cola.
Quem quer ser escravo aí? Está animado? Amém? Só que Jonas aqui não foi um escravo muito bom, não. Porque quando Deus dá ordem, ele tem um plano de fuga. E qual que é o seu plano hoje de fuga? Ou o meu plano de fuga da vontade de Deus? Será que você está realmente interessado em fazer o que Deus quer? Ou você já traçou na sua cabeça um plano? Eu vou descer para Tarsis, lá eu pego um barco e vou para outra direção. Ou, não, eu vou sair daquela igreja, porque lá eu estou apanhando demais e eu vou para outra igreja. Ou, não, esse pensamento, essa impressão no meu coração, essa voz que eu estou ouvindo de Deus, não, eu vou ouvir outras coisas. Não vou ler a Bíblia, porque quando eu leio, existem vontades claras de Deus para mim. E se eu não vou fazer, então logo é melhor não ler, para eu não ser confrontado. Por quê? Porque a gente vive pedindo direção de Deus. Mas existe uma direção muito clara de Deus em muitos assuntos. Tem coisa que realmente a gente precisa de uma direção específica do Senhor. Se chega hoje uma oportunidade de trabalho para o Cid, bom, ele já tem uma ideia de trabalho, então é justo que ele se coloque diante do Senhor e fale: Deus, qual que é a sua vontade específica para mim? Mas existem outras coisas que ele não precisa orar. Ele não precisa buscar de Deus. Por quê? Porque está aqui. Por exemplo, aquele que sabe o que é fazer o bem e não faz, este está em pecado. E a gente quer descobrir, não, eu quero o plano específico de Deus, o dia que eu preciso viajar, comprar aquela passagem, fazer missões lá no Afeganistão. E Deus está falando: ei, você não fez o básico. É tipo a gente querendo aprender a fórmula de Bhaskara na escola, mas você não aprendeu o 1 mais 1. Esses somos nós, ansiosos para saber aquilo que é complexo, aquilo que está oculto. Mas quando Deus chama você, e assim como Jonas dá uma ordem clara, aí você, não, tem um plano aqui. Não, na verdade eu vou pegar um barco e eu vou para Jope e vou para outra direção. O que a gente tem feito com aquilo que Deus já falou? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que eu estou frisando bem isso? Porque corre o risco de Deus mandar um grande peixe te engolir. Porque tem um grande risco de, se você continuar fugindo daquilo que Deus te pediu, ele mandar um peixe muito grande e esse peixe te engolir. Olha só, Jonas não queria fugir da presença de Deus? Jonas não queria ir para longe da presença de Deus? Então tá, Jonas, você quer ir para longe? As histórias vocês conhecem. Jonas entra num barco, indo para outra direção, começa uma tempestade muito forte, o barco está balançando e Jonas está dormindo. E os outros homens desesperados: cara, o barco vai afundar. Será que a gente fez alguma coisa errada? Será que a gente está em pecado? E Jonas dormindo, Bruno. E aí eles vão lá e acordam Jonas. Cara, a gente vai morrer, você está dormindo. Não faz sentido. E aí Jonas fala com eles que ele estava em desobediência e que o mar se acalmaria se eles jogassem Jonas na água. E assim acontece. Aqueles homens com medo, eles não queriam fazer o mal, né, assassinar alguém, mas jogam Jonas na água e vem um grande peixe e engole Jonas por 3 dias e 3 noites. Agora eu quero que você leia comigo o capítulo 2 de Jonas, que é a oração desse fugitivo da presença do Senhor quando ele está na barriga de um grande peixe. Jonas, capítulo 2, diz assim: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse:
Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntes formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da sua presença. Contudo, olharei de novo para o seu templo. Olha isso, irmão. Fui expulso da sua presença. O que Jonas queria no início? Ele não queria fugir da presença de Deus? E aí Deus faz, tudo bem. Você quer fugir? Beleza. Mandou o peixe. E aí o peixe come Jonas. E aí ele entra em profundo desespero. No fundo do mar, longe de tudo, longe de todos, embaixo das águas, expulso da presença do Senhor. Essa era a impressão dele. Ele queria fugir da presença do Senhor. E Deus providencia um meio para que ele, como se fosse assim, ei, você quer fugir da minha presença? Deixa eu te dar um vislumbre do que seria estar longe da minha presença. Na verdade, ele não estava. A gente sabe que não há lugar que a gente possa fugir da presença de Deus. Mas Deus dá para ele como se fosse um aperitivo, uma amostra. E aí ele entra em profundo desespero e clama por quem? Por aquele que ele queria estar longe. Ele clama pelo Senhor. Novamente eu digo, cuidado. Cuidado quando Deus te pede algo e você quer fugir. Deus corrige ao filho que ele ama. Você acha que Deus não poderia levantar outra pessoa para ir falar com o povo de Nínive? É lógico. Mas Deus fez questão que fosse Jonas, o fugitivo. Só que para trazer Jonas para esse lugar de obediência, foi necessário um peixe e estar expulso da presença do Senhor, conforme ele disse. Então, que não seja necessário para nós algo desse tipo, um grande peixe, uma situação complexa, um momento de caos, um momento de desespero, um sentimento de profundo abandono, para que a gente esteja no centro da vontade de Deus e obedeça aquilo que Ele nos pediu. Amém? E depois desses 3 dias, o peixe vai até a borda da água, pela ordem de Deus, e põe Jonas para fora. E aí então Jonas obedece àquilo que o Senhor tinha lhe pedido, lá no início. Então, depois de toda essa situação, Jonas vai para fora da barriga do peixe, e Deus manda de novo que ele vá para Nínive. E aí a gente vai ler o começo aí do capítulo 3. Diz o seguinte, Jonas 3, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano seco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então ele fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas,
provar coisa alguma, não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. Todos clamem a Deus com todas as suas forças. Abandonem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Ô, irmãos, sabe qual é o nome do maior evangelista de todos os tempos? Jonas. Jonas, contrariando a vontade inicial dele, vai a Nínive. E era uma caminhada de 3 dias para percorrer toda a cidade. Ele fez isso em um dia. Um dia só. E era uma mensagem dura. Era, ei, povo, imagina um profeta, tarefa fácil. Detalhe, Nínive era a maior cidade da época, a maior. Nínive era uma cidade violenta. Nínive era uma cidade extremamente forte, tinha uma muralha tão alta ao redor de proteção que andavam 2 carruagens juntas em cima. Nínive era uma potência. E aí entra Jonas. E em um dia, ele sacode, ele anda em toda a cidade e traz uma mensagem de juízo. E o que acontece? Um homem, uma mensagem, mais de 500.000 pessoas. Um homem, uma mensagem. Toda aquela cidade se arrependeu. Toda aquela cidade se humilhou. Não foram alguns. Não foram uma região. Toda a cidade. Inclusive o rei. E eles levaram tão a sério, mas tão a sério o arrependimento, que todos eles fizeram jejum. Mas eles levaram tão a sério, mas tão a sério, que eles não deixaram nem os animais comerem. E nem beber água. Um homem, uma mensagem dura, um dia, e uma cidade de 500.000 pessoas aproximadamente se arrependeu. Quantas pessoas tem em Belo Horizonte? 2 milhões aproximadamente. 2.700.000. Detalhe, sem internet, sem Instagram, sem Jornal Nacional, sem Ana Maria Braga, sem telefone, sem WhatsApp. Um homem, uma palavra, e um homem que nem queria ir. Não era um homem que estava assim, nossa, eu vou pregar para aquela cidade e Deus vai salvar todo. Não. Um homem que fala, tá bom, Deus, beleza. Depois de um peixe desse tamanho me engolindo, tem outra coisa para fazer, né? E Deus salva toda aquela cidade. É um pouco do que você pode e do que a gente pode experimentar se a gente ouvir aquilo que Deus disse e sem o nosso juízo de valor, se aquilo é bom ou ruim, se aquilo é certo ou não, se aquilo é justo ou não, a gente como um escravo obedecer. É uma grande colheita. Mas para isso, Deus precisa de soldados. Soldados. Você já viu um soldado, quando um general fala com ele, ele argumentar? Não, mas isso é... O que ele faz, o soldado? Sim, senhor. Eis-me aqui. É Isaías. Isaías foi diferente de Jonas. Quando Deus dá a missão a Isaías, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, o que ele diz? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E era uma missão fácil a de Isaías? Andar pelado 3 anos, expondo o seu corpo como uma vergonha, humilhado? Não era. Para mim, a de Jonas parece mais fácil.
Esse é o poder de a gente estar no centro da vontade de Deus, mesmo que a contragosto, ciente de que Deus manda, você obedece. Deus diz e você acata. Não é que Deus, não estou querendo dizer, meus irmãos, que Deus é um general mau que está... Não é isso não. É porque ele já viu lá na frente. Aquilo que ele te pediu, ele já sabe o fruto, o resultado. Você não. Então, tipo assim, recolha-se a sua insignificância e faz o que Deus te pediu. Porque pode ter uma cidade de 500 mil pessoas indo para o inferno e porque você é mesquinho, eles estão se perdendo. Amém? Agora eu te pergunto, meu irmão, como você ficaria se depois de você pregar um dia, toda a cidade se arrependesse? Não parece um grande sucesso desse evangelista? Não parece que ele foi extremamente bem sucedido? Bom, eu ficaria feliz. O Bruno, você ficaria feliz se você pregasse para uma cidade um dia e 500 mil pessoas se arrependessem? Eu ficaria feliz. Então, eu quero que você abra agora em Jonas 4, que é o último capítulo, para a gente ver a reação de Jonas. Jonas, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Dá para entender um homem desses, irmãos? Ele prega, todo o povo se arrepende e ele fica chateado. E ele fica enfurecido. E ele fica tão enfurecido que ele pede a Deus para morrer. Por quê? Por quê? Sabe por quê, meu irmão? É porque Jonas, ele se achava mais justo do que Deus. Jonas, ele tinha certeza de que ele era mais justo do que o próprio Deus. Tem uma frase do Paul Washer que diz o seguinte: ele diz que a pior frase da Bíblia, a pior declaração de toda a Escritura, sabe qual que é? Deus é bom. Isso é ruim demais. Deus ser bom é muito ruim. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Filipe, não. Jonas, não. Lídia, não. Então, para Jonas, é difícil olhar para Deus e ver Deus exercendo bondade contra um povo que para ele merecia castigo. Para Jonas, é difícil olhar e ver Deus ter misericórdia de quem para ele tinha que ir para o inferno. E sabe de uma coisa? Nós também somos assim. Ou você está pronto para chegar no céu, olhar para o lado e ver lá Fernandinho Beiramar.
e chamar ele de irmão em Cristo e falar: que bom que você está aqui. Quem está pronto para isso? Independente da sua posição política, você está pronto para chegar no céu e ver o Lula ou o Bolsonaro e falar: que bom que você está aqui. Que bom que Deus é bom. Não, ninguém está pronto. Sabe o que a gente quer? Que Deus não seja bom. Que Deus seja como nós. Não é justo que Deus seja bom. Não é justo. Por quê? Cara, Deus me tira da minha casa, do meu conforto, eu tento fugir, ele manda um peixe me comer, e aí eu vou para lá. Você imagina sair de dentro da boca de um peixe 3 dias, e aí você tem que andar mais de 800 quilômetros para chegar numa cidade, para pregar uma palavra, sabendo lá no fundo que, cara, eu estou indo lá e Deus vai ter misericórdia e vai salvar aquele povo todo. A pior frase da Bíblia: Deus é bom. Porque nós não somos bons. E nós não queremos que Ele seja bom. Não com quem pisou no meu pé. Não com quem mexeu com a minha família. Não com quem pensa politicamente diferente de mim. Não, aí eu quero que Deus seja justo. E é por isso que Jonas entra numa profunda tristeza e diz: cara, eu prefiro morrer. Tipo assim, para mim já deu. Para mim já deu. E outra coisa, sabe com o que Jonas estava preocupado? Com a sua reputação. Sabe por quê? Porque ele profetizou, ele disse que ia acontecer algo. Ele falou, eu passei na cidade inteira falando, daqui 40 dias, Deus vai mandar juízo aqui. Aí a Bíblia diz que Jonas vai para longe da cidade e senta. E fica olhando. Esperando para ver o que ia acontecer na cidade. Tipo assim, vai que Deus muda de ideia e de fato mata todo mundo, né? E aí ele senta e fica esperando e olhando para a cidade. E aí a gente vai terminar lendo o finalzinho de Jonas para vocês verem como termina a história. Vamos continuar a partir do versículo 5. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, irmãos? Vocês estão acordados? Acho que uma parte aí tá. E diz o seguinte, a partir do versículo 5. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor, Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu uma grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Jonas, você tem pena dessa planta, embora não tenha a podado nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Irmãos, Deus ele é muito didático com Jonas. Deus ele é muito claro para mostrar para Jonas o quanto ele estava sendo pequeno, fútil. Deus conta uma história. Na verdade, Deus faz acontecer algo. Nasce uma planta que traz sombra para Jonas. E Jonas fica muito alegre, porque estava no sol
e agora ele tem uma sombra. Só que aí na noite seguinte, a planta morre. E aí Jonas fica profundamente furioso de novo. E novamente ele deseja morrer. Sabe o que a gente pode aprender com isso? Jonas ele se importava mais com uma sombra, com uma planta, que num dia existia, no outro não. Só que beneficiava a ele próprio. Só que tinha a ver com ele. Só que trazia a sombra para ele. Só que melhorava a situação dele. Então ele tinha mais apreço, ele tinha mais valor a dar à planta do que para uma cidade inteira que tinham 120 mil pessoas que não sabiam distinguir a mão direita e a mão esquerda. Os estudiosos dizem que a Bíblia está dizendo que tinha mais de 120 mil crianças que ainda são muito novas para distinguir a mão direita da mão esquerda. Irmãos, isso mostra muito. Sabe de quem? Sabe aonde tem um Jonas? Debaixo dessa pele. Debaixo dessa pele aqui. E aí eu acho que também. Jonas. Sabe por quê? Porque a nossa cidade está destruída, as pessoas estão indo para o inferno. O David trouxe aqui dados no último culto. Mulheres sendo violentadas, mulheres sendo assassinadas, crianças sendo violentadas, idosos. Quantos mais problemas? Pessoas morrendo no trânsito, pessoas morrendo assassinadas, pessoas morrendo doentes, estrangeiros de outras nações, na rua, te pedindo dinheiro, te pedindo um prato de comida. E você fecha o vidro, por quê? Porque você está preocupado com a sua sombra. Você está preocupado, não é com a cidade, não é com as pessoas. Fala sério. Você está preocupado com uma plantinha que cresceu e está te aliviando do calor. Eu estou preocupado com a plantinha que ontem não existia, mas que hoje me beneficia. Então a gente olha para Jonas e pensa, nossa, que absurdo. Se fosse eu no lugar dele. Se fosse você no lugar dele? É você no lugar dele todo dia. Todo dia. Eu estou falando para mim, irmão. Jonas. Esses somos nós. Há quanto tempo, há quanto tempo você não consegue chorar com uma notícia, qualquer que seja? Ah, caiu um avião, morreu 62 pessoas. Aí você pensa um pouquinho, rola o feed, Rebeca Andrade ganhou medalha de ouro. Aí você já esqueceu. Aí você já está preocupado de novo com a sua sombra, com o seu lugar ao sol. Esses somos nós. E Deus contou essa história para que Jonas entendesse o quanto ele era pequeno. O Jonas se desgostou quando todos foram abençoados, mas ele gostou muito quando ele foi abençoado. Vocês lembram de Jó? Jó, quando ele perde tudo que ele tinha, quando ele perde tudo, os filhos, as riquezas, a saúde, perdeu tudo. Que desgraça de vida. Meu Deus! Se eu fosse amigo de Jó, eu falava, eu tenho certeza que ele pecou muito. Ele deve ter feito algo assim, muito ruim. A gente não ia pensar assim? Ah, não, ele deve ter traído a esposa dele. Alguma coisa ele fez, porque Deus não faria isso com ele. E aí, Jó perde tudo. E o que ele fala para Deus? Deus deu,
Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó. Agora Jonas. Jonas perdeu uma plantinha que nasceu num dia e morreu no outro. E o que ele disse? Oh Deus, não aguento mais. Me leve embora. Me leve embora. Quem é você? Qual calibre é o seu? Você é do tipo de Jó? Irmão, cuidado para responder. Cuidado, porque daqui a pouco você pode perder. Você não precisa perder tudo, não. Você pode perder uma coisinha. Você pode perder um emprego, uma fonte de renda. Você pode furar o pneu do seu carro e você ficar nervoso. Quem é você? Você é como Jó? Ou você está mais para Jonas? Resposta sincera, não precisa responder alto. Só fica com a pergunta. Outra coisa, outro exemplo. Quando o povo peca e Deus quer destruir o povo, Moisés se coloca entre Deus e o povo e fala: Deus, perdoa esse povo, ou tira o meu nome do seu livro. Quem teria coragem de, por outra pessoa, por um povo que está completamente errado, chegar diante de Deus e falar: Deus, tipo assim, um advogado no fogo cruzado com Deus na frente. Deus, tem misericórdia desse povo. Mas se você não for ter, se o Senhor não tiver, pode tirar o meu nome também. E esse é Moisés. Agora aqui está o Jonas. Que o povo está ali e ele não está nem aí. Em vez de interceder pelo povo, é Deus. Ele quase falou isso. Deus, mata esse povo. De novo, o Senhor vai ser bondoso. De novo, o Senhor vai ser misericordioso. Estou cansado, Deus. Eles erram. Eu venho e vou de novo. Mais uma pergunta. Quem é você? Você é o Moisés que se coloca entre Deus e o povo? Que se importa com o povo? Ou você está mais para o Jonas? Tipo assim, eu não estou nem aí para vocês. Por mim, vocês vão todos para o inferno. Por mim, vocês todos podem se explodir. Contanto que eu tenha a minha plantinha, a minha sombra, para o resto eu não estou nem aí. Só que enquanto a gente não se decide, meus irmãos, enquanto a gente está meio Jó, meio Jonas, enquanto a gente está meio Moisés, meio Jonas, tem um povo sofrendo. Tem uma cidade clamando. Que talvez se um de nós se posicionar como Jonas, a gente consiga salvar 500 mil. Vocês lembram da palavra? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele é bem pequeno. Mas quando você o planta, ele cresce, torna-se grande, inclusive abrigo para as aves. Ou o reino de Deus é como um pouquinho de fermento. Quando você coloca no bolo, ele dá grande resultado. Enquanto a gente não se posiciona, enquanto a gente não decide quem somos nós, o povo está sofrendo. Pessoas estão morrendo, mulheres estão sendo violentadas, jovens assassinados. Não, Felipe, mas isso aí quem resolve é o Estado. Não, Felipe, mas isso aí é a prefeitura. Não, Felipe, isso aí é o presidente. É o Lula, é o Bolsonaro. É mesmo? Na cidade de Nínive tinha um rei. Mas quem Deus usou para mudar tudo lá? Foi o rei? Não. Foi um homem de Deus. Foi alguém que falava em nome de Deus. Quem que Deus vai usar para transformar Belo Horizonte? Fala sério.
É o Fuad? É o Bruno Engler? É o Duda? É a Duda? Quem é? Ou é um homem de Deus? O povo de Deus? A igreja de Deus? Eu creio que Deus vai fazer algo por meio da sua igreja. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque tudo que o Senhor deixou escrito foi para nosso bem, para nossa instrução, para nossa correção do coração, para nossa reflexão. E nós nos colocamos diante da sua presença, não como fugitivos, não como aquele que ouve e que finge que não ouviu, e que tem um plano traçado para ir para bem longe da sua presença. Nós nos colocamos diante do Senhor como servos. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, de maneira humilde, pedindo ao Senhor que primeiro perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe, porque nós nos preocupamos com a nossa sombra, com o que eu vou ganhar, o que isso vai trazer de bom para mim. E nós não conseguimos ver uma cidade inteira pedindo socorro. Nós não conseguimos ver nem mesmo talvez o nosso vizinho que precisa de uma palavra do Senhor. Nós damos desculpas, dizemos que somos tímidos, esperamos que o Senhor levante outras pessoas. Enquanto isso, aqueles que deveríamos influenciar com a sua palavra estão se perdendo. Nos perdoa, Jesus, por ser lentos em ouvir, ou por fingir que não ouvimos. E nos dá, como Jonas, uma segunda chance. Se algum de nós, Pai, está hoje como que na barriga de um peixe, num lugar escuro, num lugar longe da sua presença, eu oro para que o Senhor, Pai, dê a ordem para que esse peixe nos jogue para fora, para que a gente cumpra aquilo que ouvimos do Senhor, seja por meio da sua palavra, seja por meio de uma impressão no coração. Deus, nós queremos dizer sim. Tira de nós, Pai, a soberba, o orgulho, o individualismo, o egoísmo, e nos dê um coração como o do teu Filho Jesus, que estava contigo num lugar alto, num lugar sublime, e se esvaziou mais, e se despiu, e se humilhou, e veio até essa terra, e serviu, e morreu, humilhado numa cruz, pendurado, quase que sem roupa, todo machucado, sangrando, dolorido, mas obediente a uma palavra do Senhor. 100% fiel àquilo que os céus esperavam dele. Eu oro para que a minha vida
e a vida dos meus irmãos seja uma vida de obediência àquilo que o Senhor disse a nosso respeito. Mesmo que a princípio não concordemos, somos escravos do Senhor. Queremos dizer sim, Pai, a Tua palavra a nosso respeito. Obrigado, Jesus, por esse dia, pela nossa família. Essa é a minha oração, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.